a alegria do Natal. Né? E todos estão convidados aqui para o dia 21, próximo domingo, às 19h30, estar aqui conosco, né? Cultuando ao Senhor com essa cantata maravilhosa. Né? Mas temos também, antes de domingo, temos tem a quinta-feira, que é o culto do Senhor, de oração e de estudo da palavra, 19h30 também. E no domingo pela manhã, culto de oração às 8h30, 9h EBD, e tragam suas crianças, porque teremos uma EBD especial de Natal com as crianças, tá? Tragam todos, não deixem de trazer as nossas crianças, né? Porque estaremos fazendo um culto especial com eles de EBD. E já temos aqui uma agenda para 2026, dia 18/1. A irmã Claudiceia pede para anunciar que estaremos realizando um almoço de confraternização. Dia 18/1, um almoço de confraternização. Será no domingo, tá? Então, todos estão convidados. Os nossos visitantes, todos que estão aqui presentes, né, estão convidados para esse dia festivo de confraternização. Vamos lá? Então vamos orar, agradecer a Deus pelo cuidado dele para conosco. Que Ele abençoe e dirija as nossas vidas nesse culto que estamos prestando a Ele, né? Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia que tu nos concede. Desde o despertar da manhã, ó Pai, por respirar, ó Deus, o fôlego da vida. O Senhor nos concedeu, Senhor, a graça de estarmos te adorando em todo o tempo. E aqui em comunhão com os irmãos, em união, aqui juntos, ó Deus, reunidos aqui nesse lugar. Estamos aqui para te cultuar, prestar culto, porque só a ti nós somos devedores. E nós louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é eterno em nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos garante a vida eterna, Pai. E nós te somos gratos por tudo, porque o Senhor é em nossas vidas o nosso Deus, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Senhor, muito obrigada por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica, Mateus 1, 18 a 25. Eu estarei lendo os pares e os irmãos dos ímpares, tá? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo, não devendo envergonhar com quem ouviu, Deus deixava sem consequências. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é o nosso Jesus, né? Nosso Salvador.
Vamos cantar o hino 28 do cantor cristão, Nasceu o Redentor. Esse é o nosso Redentor, Jesus, né? O irmão Gilberto estará aqui nos ajudando na regência. E os irmãos instrumentistas estarão nos ajudando também. Vamos colocar de pé, irmãos. Amém, Redentor.
Jesus nasceu e é o motivo da nossa alegria de estarmos, né, alegres nesse dia. E nós vamos ouvir mais uma participação do G1, V3, Gênesis 1, versículo 3, estará adorando ao Senhor. Novamente, esses dois hinos são bem conhecidos, então vamos estar cantando tudo juntos, gente, porque Deus se alegra muito de ouvir a nossa voz em adoração.
Amém, amém. Já temos muito ainda para receber do Senhor nessa noite. Isso aqui foi só um pouquinho que o Senhor nos concedeu nessa noite. Que delícia! Muito bom adorar o Senhor. Vamos agora cantar o hino 33 do cantor cristão Nasceu Jesus, para a nossa dedicação de vidas e bens no altar do Senhor. Logo após, nós já estaremos já apresentando a cantata de Natal das crianças. As crianças. Mas Jesus, fonte de luz. Os irmãos têm a voz que nós possamos, por aí, né? Minha voz ainda está mesmo. Mas Jesus, fonte de luz. Desce os anos cantando. Mas Jesus é a nossa luz. Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas em multiplicando. Nasce Jesus, fonte de luz, obras da vida do fome. Da salvação, triunfante da leitura da Bíblia, eu faço para me enxergar, não. O irmão Gilberto vai estar orando, agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pelas nossas ofertas. Vamos orar, né?
Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa de oração, quando aqui nós estamos prestando culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Lembrando, Senhor, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo, Senhor, foi enviado ao mundo para que todos aqueles que nele creem, Senhor, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, por essa bondade infinita, essa misericórdia que Tu tens tido para conosco, Senhor. Tem enviado o Seu Filho ao mundo. E temos certeza que todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida e a vida eterna. Te agradecemos por esse momento de louvor e adoração. Momento, Senhor, quando nós iremos ouvir também as crianças apresentando o louvor ao Teu santo nome. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas. Também abençoando, Senhor, nossos visitantes, nossos amigos, irmãos, que vieram nesta noite para juntos podermos prestar um culto de louvor a Ti. Te agradecendo pelo momento de contribuição, de ofertas que foram lançadas aqui, Senhor, para a manutenção da Tua casa. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos Teus servos. Toma Teus santas mãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O Ministério Infantil apresenta Natal. Nasceu o Rei Jesus.
muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, havia uma jovem chamada Maria, jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e humilde. E Deus lá no céu se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria e o anjo disse assim: que a paz do Senhor seja com você. Você é abençoada. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus, e o seu reino nunca se acabará. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles nem eram casados. Então, como Deus gosta de tudo certinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo e terá um menino, e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus, e José amava a Deus. Passou-se um tempo, agora a barriguinha de Maria já estava grande, mas eles precisam viajar para Belém, para se registrar na cidade onde nasceram, pois essa era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus, ainda dentro da barriguinha de Maria. Foi uma longa viagem. E ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes, para se registrarem também. Maria, cansada e quase para dar à luz, escora-se em José, e lá iam os dois à procura de um quarto, onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas inútil a procura, tudo lotado. As hospedarias estavam cheias e todos diziam: não tem lugar. E passando por certa hospedaria, alguém falou: talvez eu tenha um lugar que sirva para vocês descansarem um pouco. E só o que eu posso oferecer para vocês. Era o único lugar, uma simples e humilde estrebaria, e Maria ali na estrebaria deu à luz ao menino Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, quando um anjo lhes apareceu. Nasceu em Belém o menino Jesus, o Salvador do mundo, perfeito Filho de Deus. E lá se foram os pastores ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar,
Deus mandou que uma estrela guiasse os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos, sem contar os animaizinhos, todos adoravam o menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura, mas que seria ele o Salvador do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Feliz Natal, não é? Estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus, né, pelo privilégio de podermos estar junto com as nossas crianças, agradecendo a Deus pela vinda do seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. E como é maravilhoso podemos entender o privilégio de poder ter as nossas crianças participando desse momento, não é? E cada uma aí no seu jeito. A Maite chegou para mim hoje de manhã e falou assim: eu vou ser anjo. Né? É lindo, né? Podemos entender as crianças crescendo, né, na comunidade da fé. Vamos fazer as crianças. Vamos incentivar as crianças. Vamos incentivar todas as faixas etárias para que elas cresçam no conhecimento da verdade. Há um momento na história bíblica do Novo Testamento que nós estamos num momento assim. As crianças estão querendo ver Jesus. Mas quem está impedindo as crianças de ver Jesus? Os adultos. E mais do que os adultos, os próprios discípulos. E aí, naquele momento histórico que está registrado nos 4 evangelhos, mas eu vou olhar para Mateus capítulo 19, no verso 13 e 14, que diz assim: então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir, porque das tais é o reino do céu. Aqui podemos então observar que os discípulos tentaram impedir a aproximação. E todo momento que as crianças tentavam se aproximar de Jesus, alguém tentava impedir. Os pais traziam, oh, coisa boa, não? Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, procuravam onde Jesus estava para levar as crianças para serem abençoadas por ele. Jesus está aqui, não somente aqui, mas ele está aqui. Ele está aqui. Então, sabe, podemos observar que os discípulos tentaram impedir. No entanto, a reação de Jesus foi totalmente diferente. Não as impeçais de vir, deixai vir os pequeninos a mim. E quando Jesus fala isso, porque nos evangelhos é declarado isso. Em Mateus diz as crianças, não é? Mas em outro momento vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos. E nesse sentido de deixar vir a mim os pequeninos, a gente só olha para as crianças, não é isso? Parece que Jesus está falando só de criança. Mas no momento ali, Jesus está usando de 2 momentos para falar para as crianças, abençoar as crianças e também falar aos adultos. Porque se vocês não se comportarem como crianças, se vocês não agirem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque das tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo que a salvação é automática? Não está dizendo. Ele não está dizendo que a salvação é automática. Mas no momento da inocência, é isso que ele está querendo dizer. No coração inocente, no coração que... Como a gente precisa ser como criança? Não é? Como eu sempre falo, nem sempre eu, nem somente eu falo, mas a criança hoje está zangada, brincando, daqui a pouco está abraçando, beijando, brincando. Nós somos assim. Nós adultos somos assim. Não é? Puxa a orelha de um, puxa o outro, e diz o outro, daqui a pouco está brincando. Não impeçais os pequeninos de vir a mim. O seu coração é um coração de pequenino? O meu coração é um coração de pequenino? Os nossos corações são corações de pequenino? Então, Jesus estava falando diretamente às crianças, lógico. Não as impeçais de vir. Deixa elas virem a mim. Mas que criança bagunceira, Jesus! Que criança barulhenta, Jesus! Vocês são barulhentos? Vocês são bagunceiros? Olha, né? Mas as pessoas não reclamam, não é? Pastor, você está vendo essa criança fazendo bagunça? Gente, ó, tampa o ouvido e vida de segue. Jesus nos ensinou a conviver com as crianças, não é? Quando elas crescerem, elas forem mais maduras, elas vão entender que é o momento de brincar, é o momento de ficar quietinho e sentado. Não estão sentadinhas aqui, não é? Olha só, quietinhas, certo? Então é entender que o tempo para todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Jesus está falando diretamente para as crianças, afirmando que elas têm um lugar especial no coração dele. Porque todo ser inocente, todo ser sincero, todo ser que se entrega de verdade a ele, tem um lugar no coração dele. Tem um lugar no coração dele. Ele mesmo disse que não veio para aqueles que se acham perfeitos. Ele veio para aqueles que se acham imperfeitos. Se acham imperfeitos. Então, sabe,
O termo pequeninos também pode ser interpretado simbolicamente para você e para mim. Para você e para mim. Deixai vir a mim as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçam de vir a mim. Não impeçam de vir a mim. Lembra daquela mãe Ciro Fenícia? Lembra? Daquela mãe preocupada com a sua filha que estava possessa por um espírito imundo? E aí ela segue Jesus e os seus discípulos, e naquele momento, a mesma coisa com as crianças. Que mulher chata, que mulher perturbada, toda hora provocando, querendo atrapalhar, não é? O culto, querendo atrapalhar o mestre, o pregador, o dirigente, o louvor. Jesus diz o seguinte: deixa eu vir. A mulher se aproxima, lembra? Mesmo com todo obstáculo, as crianças se aproximam, mesmo com todo obstáculo. Porque no coração de Jesus recebe todo aquele que se aproxima dele, sabendo que precisa e depende dele para quase tudo na vida, se não tudo. Então não impeçam as crianças de vir, não impeçam as crianças com o coração sincero e puro de se aproximar, não impeçam o ser humano de chegar perto. Aquela mulher está ali, ela é testada por Jesus, não é? E Jesus diz para ela: primeiro tem que alimentar os adultos, primeiro tem que alimentar os meus discípulos, e não os servos, não é? E aí o que aquela mulher fala? Até os cachorros comem a migalha que cai da mesa dos seus homens. Mulher, grande é a sua fé, vá, porque a sua filha já está liberta. A tua fé libertou a tua vida. Como é que está a tua fé de hoje? De um coração de criança? De um coração simples, sincero e humilde? É isso que é o coração pequenino. Não impeçar de um coração pequenino se aproximar de Jesus. Não impedir. Então valorize as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E se nós não nos comportarmos como crianças, mas elas são barulhentas, elas falam alto, elas não sossegam, Jesus não está nem aí para isso. Vamos criá-las num ambiente de fé, vamos criá-las num ambiente onde entendem quem Jesus é. Então, na sociedade antiga, as crianças não eram valorizadas. No mundo antigo, as crianças não eram significantes. E Jesus vem do mesmo jeito que ele faz com os escravos, do mesmo jeito que ele faz com os servos, do mesmo jeito que ele faz com as mulheres, ele faz com as crianças. Ele muda o contexto. Porque ele veio para buscar e salvar um coração perdido que entende humildemente que está perdido. Então o reino dos céus é das crianças. Acolher as crianças, receber as crianças do jeito delas. Não é? E com o tempo elas vão entendendo. Quantos marmanjos, desculpa perguntar, mas quantos marmanjos são mais bagunceiros que criança? Dão mais trabalho que criança. Quantos? Então vamos olhar para elas, para eles, com os olhos de Jesus. Não as impeçais de vir, porque das tais é o reino dos céus. Acolher uma criança também ensinar o valor, preciosíssimo do reino de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos, porque das tais ou dos tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então é entender que Deus nos chama, Jesus nos chama a uma mudança de vida total. Porque o humilde depende de Cristo. Um coração humilde depende de Cristo. Não é? Então, às vezes uma simples oração aos nossos olhos, uma simples palavra aos nossos olhos, é muito mais perceptiva com o coração com Deus do que às vezes uma oração minha. De uma criança. Então vocês aqui estão com a oportunidade de crescer com Jesus no coração. E nós temos a responsabilidade de ensinar para eles o que é Jesus no coração. Temos essa responsabilidade. Mas precisamos entender isso, de não impedir elas de virem. Eu não vou levar minha filha, eu não vou levar meu filho, porque é muito bagunceira. Não vou levar meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, minha neta, porque não sossega. Jesus não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Os discípulos estavam preocupados com isso. Não é? Igual lá, filho de Davi, tem a compaixão de mim, lembra? O homem gritando lá, mas que cara chato. Quem está falando de novo? Os adultos, os discípulos. Então, eu como pai, eu como avô, eu como tio, eu como pastor, não posso impedir. E nós não podemos impedir. E elas vão entendendo no tempo certo. As titias e com os titios, tem titios? Às vezes tem, né? Os titios, e elas precisam crescer.
Precisam crescer. Sabe? Não se importe, não se envergonhe. O nosso filho Leonardo, né? Leonardo, a central de Teresópolis, ela é inclinada um pouco assim, né, para cá. Ela começa alta lá e termina mais baixa aqui. E os bancos iguais esses bancos assim. Não hoje, mas antigamente era assim. Leonardo entrava lá no último banco, vinha levantar a saia das moedas, e o pastor diz: quem é esse menino aí? Ele está no culto. Está no culto. Crescendo, né? Aprendendo. E elas estão aprendendo, tanto lá em cima como aqui embaixo. Vai chegar um momento de lá em cima acabar. Não é, tia? Vai chegar um momento de lá em cima acabar. Mas vocês usem tudo que elas estão ensinando e tudo que está sendo ensinado para vocês, para que talvez vocês possam ser, talvez não, em nome de Jesus, vocês sejam discipuladores. Talvez de nós adultos. Jesus pega as crianças, bota no colo, olha por elas, abençoa elas e as despede em paz. Aí o vovô vai embora feliz, a vovó vai embora feliz, a mamãe e o papai vão embora feliz, titia vai embora feliz, os amigos vão embora feliz. E nós estamos aqui hoje para isso. Sabe, para incentivar a importância de acolher os pequeninos. A passagem deixa muito bem claro: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Então, se o nosso coração não for um coração como de criança, complicou o reino do céu. Complicou o reino do céu. Complicou. É entender isso. Então, sabe, além de mover a necessidade, de prover a necessidade física, nós precisamos também cuidar da intelectual, emocional e espiritual. Não é? Não é só dar coisas. É favorecer para que conheçam Cristo. Isso está sendo feito. Não é? Como é belo poder ver, louvando ao Senhor, né? Cada um às vezes fica com vergonha, fica acanhado, mas é normal. E deixa Deus usar. Então a importância de acolher os pequeninos. Jesus, em Mateus 18, 5, está registrado: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Olha só a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Os discípulos tentando impedir que as crianças se aproximarem. Sempre ele. Né? Tentando impedir que alguém se aproximar de Jesus, porque Jesus é muito importante. Jesus tem secretário, nunca teve. Ele é o Senhor também das crianças. E se por acaso hoje ainda não entendeu o amor de Jesus, entenda hoje. Que as crianças estão cantando esse amor de Jesus que nasceu. Então, a quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então, acolher uma criança está totalmente relacionado a acolher Jesus. A receber Jesus. A estar convivendo com Jesus. Não é? Porque a das tais é o reino dos céus. Deixar vir a mim, os pequeninos, ontem? Não, ontem já foi. Amanhã ainda não chegou. Deixar vir a mim os pequeninos hoje. Porque das tais são os reinos, é o reino do céu. As crianças, o nosso coração, como um coração de criança. Então valorize as crianças. Em um mundo cada vez mais agitado e cada vez mais difícil, não é? Vamos valorizar as crianças e suas necessidades emocionais e não esquecer as espirituais. Não somente as físicas, mas a criança completa. A atitude humilde de dependência. Esse é o coração de um pequenino. A atitude humilde de uma dependência. Ao longo da vida, podemos ser tentados a depender apenas de nós mesmos. O ser humano mais dependente da face da terra, quem é? Nós. Né? Somos nós. Sabe, você pega um cachorrinho filhotinho, mesmo com os olhos ainda não abertos, o bichinho se vira. Não é? Você pega um gatinho recém-nascido, tenta jogar ele de costas no chão, ele vai virar. E vai cair de pé. Mesmo com os olhinhos ainda fechados. Não é? E nós somos os seres humanos, os seres criados por Deus, que mais dependem uns dos outros. E principalmente de Deus. Então, cultivar, sabe, a humildade e a total dependência de Deus. Ensinando isso para elas, para que elas ensinem e possam ensinar. Não é? A cada vez o crescimento na vida. Então, o coração simples, o coração humilde de um pequenino, de uma criança, não é um coração arrogante, não é um coração orgulhoso, não é? Não é um coração que fica zangado o tempo todo para sempre. É um coração que se arrepende. É um coração que pede perdão, que pede desculpa, que caminha junto. Acolher os vulneráveis. Se fala muito de vulneráveis,
não é? A nossa lei brasileira diz que eles até 14 anos são vulneráveis, não é? Até 14 anos são vulneráveis. Então precisam de cuidado. Mas esse mundo está cada vez mais louco, cada vez mais ficando mais louco, não é? Então, assim como Jesus acolher as crianças e acolher os humildes e simples de coração, também quer. E hoje é o dia, talvez, de o seu coração se transformar no coração de um pequenino, de uma criança. E Jesus vai dizer para você, não a impeça de vir. Não a impeça de vir. Então, a relevância para finalizar, de deixar vir a mim os pequeninos na atual sociedade. Como que está a sociedade atual? O que elas têm aprendido no mundo? O que elas têm visto e ouvido no mundo? E o que eu e você temos para ensinar para elas? Não é? O valor de ser amada e amado por Cristo. É isso. Não impeçam elas de vir. E elas vão convidando outros, eles vão convidando outros e outras, para que possam crescer. Não são a igreja do amanhã, pelo amor de Deus. Não é? A gente fala isso poeticamente, não fala? São as crianças da manhã. Não são a igreja do amanhã, não são a igreja de hoje. Não as impeçais. Deus está chamando cada um de nós. Então, a mensagem de Jesus de acolher os pequeninos, de valorizar os humildes, continua sendo apresentada. Elas apresentaram hoje, com o seu louvor, com a sua voz, com os talentos, não é? Com tudo que elas aprenderam. Então, a frase deixar vir a mim os pequeninos carrega em si um significado profundo e transformador. Jesus nos ensina a acolher as crianças e valorizar os humildes e simples de coração. Feche os seus olhos. Olha para o seu coração. Olha para a sua caminhada. Você tem sido e eu tenho sido. Não é? Eu tenho vivido e você tem vivido. E deixar vir a mim os pequeninos. Você tem vivido não me impeçais de vir? Então, se você tem vivido isso, compartilhe isso. Demonstre isso. E viva, sabe, esse momento tão precioso na vida dessas crianças. Das crianças, muitas ainda precisam ouvir falar de Jesus, mas não somente ouvir. Perceber Jesus nelas, os pequeninos e em nós. Os que se acham grandões, né? Mas todo tempo precisamos ter um coração pequenino. Lembrar que o reino de Deus permanece para sempre. E das tais é o reino dos céus. Então, buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. E seguindo no ensino. Da maneira que eles precisam ouvir, do jeito que eles precisam perceber, da maneira que eles precisam aprender. E quando nós olhamos esse momento aqui, nós ficamos de boca aberta com eles. O que eles são capazes de fazer? E o que você é capaz de fazer? O que eu sou capaz de fazer com o reino de Deus? Deixar vir a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tem algum pequenino aqui, além desses, que quer entregar a vida a Cristo? Com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração sincero, porque o coração de criança é sincero. Tem alguém aqui que quer entregar? Jesus está dizendo para você, não impeça de vir. Vem. Venha, Jesus. As crianças e nós. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Com um coração humilde, um coração de pequenino, de pequenina? Há alguém aqui? Levanta a mão. Para que eu possa identificar você, para que possamos identificar você e orar por você. E junto com você. Então, vamos orar. E agradecer a Deus. Não é? Porque há uma relevância. Deixar vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor continua convidando e pedindo para que não possa ser impedido ninguém de se aproximar de Ti. Nós estamos aqui hoje, Senhor, celebrando o Natal, celebrando o nascimento do Teu Filho Jesus. E as crianças estão Te louvando e nos apresentando Jesus. Muito obrigado por isso, Pai. Continue a sustentá-las, a firmá-las, a trazer saúde sobre a vida delas, entendimento da Tua palavra, usando também, Senhor Deus, o departamento infantil, e não somente o departamento infantil, todos nós, como igreja, aqui neste lugar, para poder sermos bênção na vida das crianças e não as impedir de Te conhecer cada vez mais. E se há alguém aqui, Pai, que ainda não conhece o Teu Filho intimamente, se ainda não entregou a vida ao Teu Filho totalmente,
Que hoje seja a noite da entrega. Hoje seja a noite do coração humilde, quebrantado, como de uma criança, como de um pequenino. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, continue a usar as crianças do jeito delas, da maneira delas, o departamento infantil e toda a igreja, para que elas cresçam em conhecimento da verdade e não somente em estatura. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o lar de cada uma delas, de cada um que aqui está, e que possamos agradecer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o principado está sobre o ombro dele, e ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Em nome dele, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Nasceu meu rei Jesus.
E a semana seja cheia de graça, né? Na sua vida, no seu lar, na sua família. E que a cada dia você possa lembrar, não é, que o nosso coração precisa ser um coração igual de uma criança. Deus abençoe, né, e continue sustentando a cada um em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este privilégio de podermos estar aqui reunidos essa noite, Senhor. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos aqui, com cada família aqui representada, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.